Glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor, irmão. Vamos ler a palavra. Êxodo, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Posso tirar aqui? Pode, né? De estar aqui com os irmãos para cultuar a Deus, louvar a Deus, agradecer ao pastor Gideon por ter aceitado a indicação do pastor Fernando. Estamos aqui com bastante alegria. Como o pastor já falou, a minha família, por parte de mãe, praticamente toda daqui já passou por aqui. Só para não falar o nome de todos, eu sou sobrinho do Daniel Fernandes, que passou para o Senhor há pouco tempo. A minha mãe é irmã dele. Amém, irmãos? Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Fique tranquilo que eu serei breve, não vou me alongar, mas Deus tem uma palavra para a nossa vida nessa noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, por José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Amém? Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos em Tua presença, agradecemos ao Senhor por tudo que já foi feito aqui nessa noite. Agora fala conosco através da Sua palavra, usa a minha vida, por Sua bondade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse texto é um texto bastante conhecido da igreja. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja nessa noite. Você pode estar estranhando essa leitura, mas você entenderá em breve. Nós lemos aqui nessa noite e eu quero fazer um paralelo entre Israel e a igreja do Senhor. Nós veremos aqui nessa noite rapidamente que a nação de Israel e a igreja do Senhor tem tudo a ver. A nação de Israel foi o povo que Deus escolheu para ser o seu povo na face da terra. Ele chama a nação de Israel como a menina dos seus olhos, a sua propriedade particular. E a igreja do Senhor, que somos nós, ela foi eleita pelo Senhor, como temos aprendido na escola dominical, antes da fundação do mundo. Então Israel, ela foi escolhida por Deus e a igreja foi eleita por Deus. Nós lemos aqui nessa noite que de Jacó nasceram 12 filhos. Desses 12 filhos se formaram as 12 tribos de Israel, formando assim a nação. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, em Marcos capítulo de número 3, que Jesus ele escolheu 12 discípulos e assim começou o seu ministério aqui na terra. Então me acompanhe o meu raciocínio. De Jacó nasceram 12 tribos e as 12 tribos formaram a nação de Israel. Jesus escolheu 12 discípulos e assim começou o seu ministério aqui na terra. Nós lemos aqui nessa noite também que Jacó entrou no Egito com cerca de 70 almas. E lá em Lucas capítulo 10 diz que Jesus, depois de ter escolhido os 12, ele enviou 70 discípulos para de 2 em 2 sair pregando a palavra de Deus.
12 filhos, entraram 70 no Egito. Lemos aqui que eles se multiplicaram dentro do Egito de uma forma extraordinária. Jesus escolheu 12 discípulos, depois enviou 70 e eles saíram pregando a palavra de Deus, e a igreja do Senhor está crescendo, como foi falado aqui nessa noite, e continua crescendo para a glória de Deus. O que mais, pastor, tem a ver essa história com Israel e a igreja? A Bíblia diz para nós aqui nessa história, se você continuar lendo todo o capítulo 1 e o capítulo 2, que um faraó se levantou. E ele não conhecia o que José fez. Ele não sabia da história de José. Nós conhecemos a história de José. Sabemos que José foi grandemente usado por Deus na terra do Egito para livrar aquela terra da fome, e ele foi o segundo depois de Faraó na terra do Egito. Só que o Faraó aqui já tinha se passado aproximadamente 200 anos. Ele não conhecia a história de José. Ele olhou para o povo de Israel se multiplicando na terra do Egito, crescendo de uma forma estrondosa, e ele pensou assim: se algum inimigo se levantar e o povo de Israel se unir a ele, eles vão nos derrotar, eles vão vencer a batalha, porque esse povo é muito numeroso. Eu preciso fazer alguma coisa para frear o crescimento desse povo. Trazendo para a igreja da atualidade, ou a igreja que nasceu lá no dia de Pentecoste, a igreja do Senhor, nesse tempo todo que ela existe, ela vem sofrendo perseguição, ela vem sofrendo ataque, ela vem sofrendo uma porção de situações que querem frear o crescimento da igreja. Mas assim como a nação de Israel se multiplicou na terra do Egito, a igreja do Senhor, mesmo com ataque, mesmo com perseguição, mesmo com a Inquisição, mesmo com tanta coisa que já aconteceu na história, desde a época da igreja primitiva, ela continua crescendo e se multiplicando para a glória de Deus, porque esta obra, ela é de Deus. Aí o faraó olhou aquela situação e falou: precisamos fazer esse povo parar de crescer, porque senão teremos problema com esse povo. A primeira ordem que ele deu foi a seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos colocar maiorais de tributos sobre este povo, para que aumente a carga do seu trabalho, para que eles tenham dificuldade para trabalhar, e tendo dificuldade para trabalhar, esse povo não vai ter jeito, ele vai parar de crescer. E a Bíblia diz que colocou maiorais de tributos sobre o povo de Israel. O povo de Israel estava sofrendo, eles oprimiam o povo, eles colocavam dificuldade no povo, faziam com que tivesse dificuldade para exercer a sua função, para o seu trabalho. Mas a Bíblia diz nessa história que quando o faraó olhou para o povo, com toda a carga que ele colocou, com todo o tributo que ele colocou, com toda a dificuldade que ele impôs, ele olhou para o povo, e o povo continuava crescendo e se multiplicando para a glória de Deus. Isso está lá no versículo de número 12. Hoje em dia não é diferente. Governos têm entrado e têm tentado parar o crescimento da igreja. Tem tentado passar leis no Congresso para frear o crescimento da igreja. Tem tentado aprovar tributos para tributar a igreja, para ver se a igreja para de crescer. Tem tentado até querer interferir na palavra de Deus para ver se a igreja para de crescer. Tem feito leis que não se pode mais pregar a palavra dentro dos trens, em alguns lugares não pode pregar mais nos colégios, não pode pregar mais em praça pública. Tem feito leis diversas para tentar frear o crescimento da igreja do Senhor. Mas quanto mais eles tentam, quanto mais eles oprimem, quanto mais nas caladas da madrugada se reúne no Congresso para aprovar leis para prejudicar a igreja, ela continua crescendo e crescendo para a glória de Deus, e ela continuará crescendo. Quantos fazem parte dessa igreja que cresce? Levante a tua mão e adore a Deus, porque essa igreja, ela vai continuar crescendo. Ele olhou e falou: já colocamos tributos, já colocamos uma carga pesada para eles, já fizemos de tudo, mas continuamos olhando para esse povo e ele continua crescendo. O que mais vamos fazer
para que esse povo pare de crescer. E a Bíblia diz que ele deu uma ordem para que todo menino que nascesse fosse morto, só deixassem as meninas com vida. Nascesse menino, mataria os meninos, só deixaria as meninas crescer. E assim deram esta ordem, e assim fizeram esta lei, dizendo: matem todos os meninos. Só que o povo temia a Deus, só que o povo temia ao Senhor, e as parteiras mantiveram os meninos vivos. 2 parteiras, uma para o nome de Sifrá e outra para o nome de Poá. Sifrá significa beleza e Poá significa esplendor. Quando os meninos nasciam, elas não matavam, elas deixavam os meninos com vida. E quando o faraó, depois de ter dado a ordem, ficou olhando aquilo, e ele continuava vendo meninos pequenos correndo pelo Egito, crianças pequenas nos colos das mães. Ele disse: o que está acontecendo? Eu mandei matar os meninos, mas os meninos continuam crescendo no Egito. O que é que está acontecendo? O que estava acontecendo? Que ainda existe um povo que teme ao Deus Todo-Poderoso, existe um povo que não obedece à voz de homens, existe um povo ainda que obedece à voz de Deus, e a igreja continuará crescendo para a glória do nome do Senhor. Pastor, o que tem a ver este acontecimento com a igreja da atualidade? Eu vou contextualizar para você entender. A ordem de Faraó era: matem os meninos e deixem só as meninas. Sabe o que significa isso? Significava isso naquela época: se fizessem o que o Faraó mandou, dentro de um período curto de tempo, teriam mais meninas israelitas no Egito do que meninos. Os meninos não cresceriam mais, não viveriam mais. O que iria acontecer, o que poderia acontecer seria: as meninas teriam que se casar com os homens do Egito, e assim começaria a mistura no povo de Deus. Trazendo para a atualidade, sabe o que é isso? Se querem matar todos os meninos, menino com menino não gera, menina com menina também não gera filhos. É isso que estão tentando fazer na atualidade com a ideologia de gênero, por exemplo, dizendo que o menino de 6 anos, a menina de 6 anos, ela pode escolher se quer ser menino, que quer ser menina. Estão tentando acabar com a masculinidade, com a feminilidade na igreja, mas ainda existe um povo que não dá ouvido à voz de Satanás, e ela vai continuar crescendo. A igreja tem homem, a igreja tem mulher, a igreja tem moço, a igreja tem moça, e vai continuar casando e procriando e prosperando, e a igreja vai continuar crescendo. Aonde tem homem de Deus e mulher de Deus aqui, levante a tua mão nessa noite e adore a Ele, porque Satanás não vai frear o crescimento da igreja do Senhor. Então Satanás trabalha desta forma. Faraó fez isso lá no Egito. Se matasse os meninos, ficariam só as meninas. Elas teriam 2 escolhas: ou se relacionar com outra menina, ou se relacionar com o egípcio. Os homens que nasceram antes disso ficariam em dificuldade. Hoje as leis estão aí tentando frear o crescimento da igreja. As leis estão aí querendo os órgãos públicos. A cirurgia de mudança de sexo hoje em dia já é feito com o dinheiro do contribuinte. Os abortos estão sendo aprovados em tudo quanto é lugar. Tudo isso, não pense apenas que eles estão visando a sociedade de uma forma geral. Eles querem atacar a igreja do Senhor. Mas foi lido aqui nessa noite: as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Eles fizeram isso e a igreja continuava. O povo de Israel continuou crescendo para a glória de Deus. Pode tentar o que quiser, pode fazer o que quiser, pode inventar leis da forma que quiserem, podem querer aprovar essas leis nas caladas da madrugada, do jeito que for, mas a igreja do Senhor, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar progredindo, ela vai continuar se multiplicando, porque quem morreu por essa igreja
não foi eu. Quem morreu por essa igreja não foi o homem. Quem morreu por essa igreja foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele disse: todo poder foi-me dado no céu e na terra. Vocês pisarão os escorpiões, vocês farão a minha obra, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e elas serão curadas, vocês profetizarão e milagre vai acontecer. A igreja do Senhor, ela continua caminhando firme para a eternidade. Não sabemos quanto tempo a igreja tem na terra ainda, não sabemos quanto tempo ainda nos resta, mas enquanto resta tempo, continuamos a crescer, continuamos a fazer a obra do Senhor, continuamos a pregar o evangelho, dizendo que homem casa com mulher, mulher casa com homem, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado na igreja do Deus Todo-Poderoso. Está chegando a hora, e já chegou a hora, que a igreja do Senhor precisa se posicionar. Está chegando a hora que a igreja do Senhor tem que ser protestante de verdade. Tem muitos lugares, pastor Gideon, que já não se pregam mais sobre isso. Não se prega mais sobre o pecado, não se fala mais que esse tipo de relacionamento cheira mal diante das narinas do Deus Todo-Poderoso. Nós ficamos contextualizando, querer ficar alisando, não temos que alisar, temos que continuar pregando como João Batista pregava: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, arrependei-vos, porque o machado vai ser colocado na raiz das árvores, vai cortar a árvore, aquela que dá fruto, ela vai continuar dando fruto, e ao que não dá fruto, vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Aonde está você que crê ainda nessa palavra? Levante a tua mão nessa noite e adore ao Deus Todo-Poderoso. Seja uma Cifrá, seja uma Puá. Eu não sei se tem alguém aqui que é professora, que trabalha na área da educação, mas seja uma dessas mulheres aqui, beleza e esplendor. Pastor, mas lá eu tenho que ensinar o que a escola manda ensinar. Você vai ensinar aquilo que a palavra de Deus diz. Tem muita gente se curvando, tem muita gente se rendendo ao sistema. Eu não posso fazer isso, falar isso, senão eu serei processado. Eu não posso falar isso, porque senão eu vou ser caluniado, eu vou ser chicoteado. Irmão, que seja, mas continue pregando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Mulher casa com homem, homem casa com mulher. A igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. Se tem homem, tem mulher de Deus aqui, levante a tua mão e adore ao Deus Todo-Poderoso, porque a igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus fez bem essas duas mulheres e lhe deu casa, lhe deu família, porque elas temeram a Deus, porque elas pouparam a vida das crianças, porque elas ajudaram a poupar a vida das crianças, porque elas ajudaram a guardar a vida das crianças. E quando chegaram para perguntar para elas assim: o que está acontecendo? A lei foi feita, a lei foi dada, mas nós estamos olhando aqui no Egito e continua criança correndo no Egito, continua menino correndo no Egito. Os meninos estão crescendo, os meninos não pararam de nascer. Eu estou vendo mães amamentando homens. Eu estou vendo meninos ainda continuando a crescer aqui no Egito. O que está acontecendo? E elas disseram: as hebreias são muito fortes, e quando a gente chega para fazer o parto, os meninos já nasceram, e Deus lhe estabeleceu casas, porque elas obedeceram à voz do Deus Todo-Poderoso e não obedeceram ao mandado do rei. Mas importa, irmãos, obedecer a Deus, obedecer ao Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que cuida da igreja, é Ele que cuida da sua família, é Ele que cuida dos seus filhos, é Ele que cuida de nós, e a igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. Você quer ver só uma coisa? Eu sei que essa igreja aqui é uma igreja raiz, assim da onde eu vim também. Você quer ver só uma coisa? Os pais têm se curvado aos costumes mundanos. Os pais, eu vou falar o que Deus está falando ao meu coração nessa noite. Os pais têm colocado os seus filhos para participar de festa junina na escola.
Os pais têm colocado seus filhos para participar de festa do Halloween na escola, porque diz que isso faz parte do currículo escolar. Escute, o meu filho, o seu filho não tem que dançar festa junina, o meu filho, o seu filho não tem que dançar Halloween, o meu filho, o seu filho tem que vir para a escola dominical, tem que cantar no conjunto de criança, quando tiver a idade de se batizar, e a igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. Eu tenho 3 filhos que hoje já são adultos, 2 casados e uma moça solteira. E os meus filhos nunca participaram desse tipo de atividade. Os meus filhos nunca participaram desse tipo de coisa. Aí dizia, vai perder ponto na prova, vai perder coisa nenhuma. Isso não faz parte do currículo escolar. Currículo escolar é outra coisa. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você que ainda tem filho pequeno, se posicione, brigue pelo teu filho, lute pelo teu filho, tire o teu filho das garras de Satanás, e amanhã ele será um pregador da palavra do Deus Todo-Poderoso. Coloca, pastor, o filho para participar de festa junina. Coloca o seu filho para participar de festa pagã. Daqui a pouco está doente, daqui a pouco não está dormindo. Aí procura o obreiro, o pastor da igreja, para dizer, o meu filho está doente, o meu filho está dormindo. É porque ele está participando da mesa dos demônios. Mas Deus já está falando com pais e mães aqui nessa noite. Preserve a vida do teu filho, como Sifrá, como Puá. Faraó mandou matar, mas nós não vamos matar. Faraó mandou afogar, mas nós não vamos afogar. Faraó mandou acabar com os meninos, mas não vamos acabar com o menino. O meu filho vai continuar sendo menino, servo do Deus Todo-Poderoso, e o nome do Senhor vai ser glorificado na vida dele. Cuide do teu filho. Cuide daquilo que Deus colocou na tua mão. Satanás tem atacado as nossas crianças. Satanás tem feito de tudo para tirar as nossas crianças da presença do Senhor. Deixamos as nossas crianças em casa, porque a criança corre, porque a criança chora, porque a criança... Traga a tua criança para a igreja tem diácono para isso, a igreja tem salinha da criança para isso. Não deixa a tua criança em casa, traga para a casa do Deus Todo-Poderoso, traga para a igreja para louvar, para aprender, para cultuar, para orar, e amanhã o teu filho estará pregando a palavra do Senhor e vai crescer sadio para a glória de Deus. Faraó mandou matar, mas as mulheres falaram, não vão matar coisa nenhuma. Não vamos obedecer à voz do faraó. E muitos pais hoje estão obedecendo à voz da diretora da escola. Vou lhe contar uma coisa que aconteceu comigo e com a minha filha. Escute o que eu vou falar, fique bem claro, não estou dizendo que isso é pecado, que é errado. Eu estou falando de aproximadamente, minha filha hoje tem 27 anos, há uns 18 anos atrás. E naquela época, 18 anos atrás, a igreja era mais, ou 15 anos, era um pouquinho mais arrochada. E minha filha nunca gostou de usar a calça comprida. E ela foi para a escola, e uma pessoa que estava na porta falou assim, olha, você não pode mais entrar de saia na escola, você só pode entrar se for de calça comprida. E ela chegou em casa falando, pai, eu não gosto de usar calça, eu gosto de usar saia. Mas a mulher falou que se eu não for de calça comprida amanhã, ela nem tinha, eu não vou entrar para a aula. Eu falei, eu vou lá na escola. Eu cheguei na escola, falei com a pessoa que está na porta, eu quero falar com a diretora. Escute uma coisa, irmão, eu não falei que eu era pastor, não falei que eu era crente, não falei coisa nenhuma, eu fui ali como um pai. Cheguei para a diretora e falei, escuta, minha filha está sendo proibida de entrar na escola, porque ela não... E eu não falei costume de igreja, nada disso. Eu só falei assim, a minha filha está sendo proibida de entrar na escola porque ela não gosta de usar a calça comprida. Eu não falei costume de igreja, eu não falei que eu era pastor, eu não falei que eu era crente. Eu fui ali como pai, sabia que aquilo era arbitrário, que aquilo não estava na lei, que aquilo era coisa da cabeça daquela mulher. E a diretora, quem foi que falou isso? Aí eu caguetei, eu falei, foi aquela mulher que fica lá na porta. Não, pai, fica tranquilo, só não pode entrar de saia, mini saia, mas a tua filha pode continuar a saia, e a minha filha terminou os estudos, terminou a faculdade, hoje é formada para a glória de Deus, porque eu não me curvei diante daquilo que Faraó quis impor na minha família. Não se curve. Os pais hoje, eu estou falando com o Espírito Santo, não ensaiei para falar isso aqui, os pais hoje têm se curvado.
a tudo quanto é coisa que é colocada diante dele. Coloca o teu filho para fazer isso, coloca o teu filho para fazer aquilo, coloca o teu filho para fazer aquilo outro, e os filhos estão entrando neste movimento e estão se afastando da presença de Deus. Mas eu creio que a Assembleia de Deus aqui no Rocha, a Assembleia de Deus lá em Silva Jardim, está ensinando e dizendo: continue trazendo teus filhos para a casa do Senhor, não mate o teu filho afogado, não mate o teu filho no rio, não joga o teu filho fora, e a igreja vai continuar crescendo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Quantos acreditam que a igreja continua crescendo? Levante a tua mão nessa noite e adore ao Deus Todo-Poderoso, porque ela vai continuar crescendo. Agora, não confunda crescimento com inchaço. Tem muita igreja, eu não estou falando da Assembleia de Deus, eu estou falando da igreja de Jesus na terra. Tem muito movimento aí, o pastor já falou por aqui, que não cresce, ele está inchado. E o que incha é porque está doente, o que incha é porque está enfermo. Crescimento demanda tempo, crescimento tem o tempo certo, crescimento é devagar, crescimento é paulatino. A igreja está aqui há 78 anos, tem muito movimento surgindo aí, que de um dia para a noite está lotado de gente, porque é só profetada, é só revelação, é uma porção de baboseira. Mas a igreja de Cristo na terra, ela não incha. A igreja de Cristo da terra, ela cresce, ela está há 12 mil anos crescendo, e ela vai continuar crescendo até o arrebatamento da igreja. O modismo não vai entrar, as invenções não vão entrar, ela vai continuar crescendo, saudável, caminhando para a eternidade, até a volta de Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite, porque nós fazemos parte dessa igreja. Aí o faraó, eu estou encerrando, olhou aquilo e disse: o que está acontecendo? Falou: vamos fazer o seguinte, vamos lançar uma outra ordem. Vamos lançar uma outra ordem. Vamos, quando nascer menino, lança os meninos no Nilo. Não tem jeito. Lancei uma ordem e não deu certo. Vamos pegar agora os meninos, só menino. Olha que a ordem era só homens. As mulheres, o atribulado queria que ficasse no Egito. Agora homem, por quê? Porque homem sairia para a guerra. Homens poderiam lutar, as mulheres não iam lutar. Então as mulheres podem ficar, mas homem mata todos eles. Joga no Nilo. Acaba com a vida deles. Lançaram essa ordem. Mas a Bíblia diz que não fizeram isso. No capítulo 2 conta a história de Moisés, que diz que quando Moisés nasceu, o menino formoso, com 3 meses de vida, e a perseguição em cima, querendo matar os meninos afogados, Joquebede, ela faz um cestinho, faz tudo direitinho, betuma por dentro, por fora, como a arca, coloca Moisés no cesto e coloca Moisés no rio Nilo. Não vamos matar o nosso filho. E você conhece a história, mandou Miriam ficar olhando de longe, o cestinho foi colocado no Nilo, e ele foi em direção à filha de Faraó que estava no rio. Ela pegou aquela embalagem que chegou perto dela e Miriam de olho. Olhou e quando abre tem um menino bonito ali dentro. O Moisés. A filha de Faraó ficou encantada com o menino e falou: mas eu não tenho como criar, eu não tenho como amamentar essa criança. Miriam, que estava de longe, chegou perto dela: minha senhora, o que está acontecendo? O menino veio parar aqui. E eu quero esse menino para mim, eu quero que ele fique para mim, só que eu não posso amamentar, não tenho. Eu conheço uma pessoa que pode cuidar desse menino, e quando ele estiver grande, ele vai devolver ele para a senhora. Era a irmã de Moisés, Miriam. Miriam pega Moisés, e a filha de Faraó disse assim: fale o seguinte, a pessoa que criar esse menino, eu ainda vou pagar um salário para ela. Foi o primeiro Bolsa Família que foi criado na história, foi aquele ali. Pega o menino e traz de volta para sua mãe, e ainda com o salário. Ela não perdeu o filho, ela não obedeceu à voz de Faraó, e ainda ganhou um Bolsa Faraó para a glória do nome do Senhor. É assim que Deus faz. Vale a pena obedecer esse Deus. E ela pega e fala: não, vou levar para ela. Aí levou para a sua própria mãe, para Joquebede.
Mãe, você não sabe, Moisés está de volta e a senhora ainda vai receber um salário. Sabe o que isso significa para nós? Da onde eles pensaram que seria a destruição do povo de Deus, da onde eles pensaram que eles iam acabar com o povo de Deus, da onde eles pensaram que ele falou, agora nós vamos acabar com tudo, da onde eles pensaram que veio a derrota, veio o grande libertador para a nação de Israel. Moisés, um varão valoroso, o varão cheio de Deus, libertou o povo de Israel do Egito e o nome do Senhor foi glorificado. Assim aconteceu com Jesus Cristo. Pensaram que colocando ele na cruz ia acabar a história. Vamos acabar com ele, vamos matá-lo, vamos destruir a vida dele. Da onde eles pensaram que a história da igreja estava terminando, foi dali que a vitória da igreja foi conquistada, lá na cruz do Calvário. Aonde eles pensaram que acabaria com a história, foi dali que a grande vitória da igreja aconteceu. E é por isso que nós estamos aqui hoje comemorando 78 anos de existência, porque Jesus não foi parado na cruz, o túmulo não parou Jesus, a sepultura não parou Jesus, os pregos não... Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Nada parou Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está aqui nessa noite dizendo, fique firme, não abandone a fé, a igreja vai continuar crescendo. Só você que crê nisso, levante a tua mão e adore. O Senhor vai continuar crescendo essa igreja. Da onde eles pensaram que viria a derrota, Deus levantou o libertador da nação de Israel. Cresceu no Egito, aprendeu tudo o que tinha para aprender, foi para o deserto, passou 40 anos, depois voltou e libertou a nação de Israel do Egito. E parece familiar isso? Veja quantas coisas tem em comum Israel e a igreja. Moisés foi criado no Egito durante 40 anos. Jesus passou aqui pela terra aproximadamente 33 anos. Moisés foi para o deserto. Jesus foi para a glória. Moisés voltou do deserto para libertar o povo de Israel. Jesus um dia voltará para libertar a igreja desse mundo que é simbolizado pelo Egito e nos levará para estar para toda a eternidade com Ele, como está lá em Tessalonicenses, que naquele dia ouviremos o toque da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Não vai subir um primeiro, outro depois, e juntos subiremos para estar na eternidade com Deus Todo-Poderoso. Não tema, não fique preocupado com o governo de esquerda, com o governo de direita, com o presidente A, com o presidente B, com quem vai vir, com quem passou. A igreja, ela é de Jesus Cristo e ela vai continuar crescendo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Você não depende. É do Deus Todo-Poderoso, é de Jesus Cristo que deu a sua vida pela sua igreja. Ele diz, vocês são povo meu, nação eleita, povo adquirido, sacerdote real, nação santa. Pode acontecer o que acontecer, o mundo pode virar de cabeça para baixo, mas uma hora Jesus virá nas nuvens do céu e nós subiremos e estaremos para sempre com Ele. Só você que aguarda esse dia, fique de pé comigo nessa noite e deixe eu orar com você nessa noite. Quantos entenderam a palavra de Deus nessa noite? Fique tranquilo, não se desespere. Mas pastor, eu vivo na terra, o povo de Israel vivia na terra também. Pastor, estamos sujeitos à lei dos homens, estamos sim. A igreja primitiva também estava. A igreja do Senhor precisa se posicionar sobre a terra. A igreja do Senhor precisa tomar postura de igreja. A igreja do Senhor precisa levantar a bandeira de Jesus Cristo.
Tem muito crente levantando bandeira de partido, tem muito crente que brigou na época da eleição, tem muito crente que ficou do lado A, do lado B. Fique do lado de Jesus Cristo, Ele é o comandante. A Bíblia fala que um dia Ele reinará sobre toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, a lei sairá de Sião, toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, e eu quero estar nesse grande dia, lá no milênio, ao lado de Jesus Cristo, fazendo parte da igreja que foi arrebatada e está na eternidade com Ele. Então, em nome de Jesus, nessa noite, saia daqui batendo no peito e dizendo: eu não faço parte de uma associação qualquer, eu não faço parte de uma associação filantrópica, eu não faço parte de partido político, eu faço parte da igreja eleita, lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. O diabo pode até tentar, mas a igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. Tem um hino que diz: o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, ninguém para a igreja. Ela vai continuar crescendo para a glória de Deus. Foi lido histórico aqui nessa noite. Quantos passaram por aqui? Quantos homens de Deus passaram por aqui? Já foram para a eternidade, nós estamos aqui. Se Jesus demorar mais um pouco, daqui a pouco a gente passa. E sabe quem é que Deus vai usar? É você que está aqui nessa noite, jovem, homem e mulher de Deus, moça, dirigente do círculo de oração. E a igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Ela vai continuar crescendo. Eu conversava com a minha esposa hoje, já vou orar. Eu fiz 53 anos de idade agora há pouco tempo. Há 40 anos atrás, eu vim aqui nessa igreja com a minha avó, a irmã Cidália. Alguém conheceu a irmã Cidália aqui? Sim, né? Irmã Cidália. Meu avô Paulo Fernandes. Ela me trazia para a igreja aqui com 11, 12 anos de idade. E eu sentava aqui nessa galeria. A bateria antigamente era aqui, desse lado aqui, e eu ficava vidrado na bateria. Há 40 anos atrás, isso aí era novidade. E eu ficava ali em cima olhando para a bateria. Apaixonado pela bateria. Nunca aprendi, mas gostava de ver quem sabia tocar. E vinha para cá, e hoje eu comentava com a minha esposa, 40 anos depois, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, numa igreja que eu vim há 40 anos atrás. Sabe quem faz isso? É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu não sei quanto tempo ainda resta para o arrebatamento da igreja, mas a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite: Israel é o povo escolhido de Deus, mas a igreja é a igreja eleita. Nós fazemos parte de uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Foi lido, e eu vou repetir aqui nessa noite: as portas do inferno não vai prevalecer contra essa igreja. A igreja não está fundada em Pedro, a igreja está fundada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Pode bater, pode caluniar, pode falar o que quiser, pode apertar, pode denegrir, pode querer tirar a Bíblia da nossa mão, mas a igreja vai continuar crescendo para a glória de Deus. Só você que acredita nisso, mais uma vez, só levante a tua mão e adore ao Deus Todo-Poderoso. Porque você faz parte dessa igreja. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar pela igreja nessa noite, agradecendo a Deus por essa oportunidade de poder estar com os irmãos aqui. Que Deus continue abençoando essa igreja, que Deus continue abençoando esse ministério. Que Deus continue abençoando o pastor Gideon e os obreiros à frente dessa obra, porque esta obra é de Deus e está sobre a nossa responsabilidade tocar esta obra avante. Ore comigo nessa noite. Você pode levantar a sua mão para o céu. Bendito, eterno e poderoso Deus, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui nessa noite falando a tua palavra para o teu povo. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor tem sustentado a tua igreja até hoje. Já faz mais de 2000 anos que a tua igreja está sobre a face da terra. Tudo foi feito para parar o crescimento da igreja desde a igreja primitiva. Muita coisa aconteceu no decorrer da história. Estamos passando um tempo difícil aqui no Brasil, mas eu glorifico ao Senhor que, como já foi falado aqui nessa noite, a igreja continua crescendo. Aqui no Rocha, lá em Silva Jardim, no Brasil e no mundo, a igreja viva, a igreja poderosa, a igreja eleita, a igreja lavada e remida pelo teu sangue, a igreja invisível,
invisível, a igreja que vai morar no céu, ela continua crescendo. Eu quero te pedir por cada um que está aqui nessa noite, ajuda-nos a manter essa chama acesa, ajuda-nos a manter esse propósito, ajuda-nos a ficar firme diante da tua presença, mesmo que o inimigo venha investir contra nós, mesmo que leis sejam criadas, ajuda-nos a permanecermos fiéis diante da tua presença. Que a tua graça, que a tua unção, que o teu poder seja derramado sobre cada um de nós aqui nessa noite, que saiamos daqui nessa noite cheios da tua graça, cheio do teu Espírito Santo, não de cabeça baixa como derrotado, porque faltou muita gente, mas de cabeça erguida, dizendo, mesmo com chuva, mesmo com temporal, a igreja do Senhor está reunida aqui para adorar e bendizer o teu nome. Que a tua graça, que a tua unção, que o teu poder continue sobre a nossa vida, é o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor.